Antes da década de 70, a pecuária brasileira era quase toda extrativa. Daquela pecuária extrativa que nós tínhamos antes da década de 70, nós evoluímos muito rápido para uma pecuária que está se transformando em intensiva, com grandes chances, porque nós temos aqui já conhecimento, tecnologia, que são muito evoluídas em relação ao nosso bioma. A integração lavoura e pecuária é um exemplo. O Brasil é imbatível. Ele deixa de fazer uma pecuária intensiva para conjugar com a agricultura. As duas simbioticamente se integram e quem ganha é o produtor, quem ganha é a pecuária nacional. É extraordinário o que aconteceu nesses 40 anos. Introduziu-se gramíneas, introduziu-se tecnologia, a mineralização dos animais a campo, toda essa indústria ligada a essa nutrição, todo esse conjunto de tecnologias e de esforços, nós não chegamos aqui facilmente e nem por acaso. É muito trabalho, foi muito esforço, com muito saber, com muita ciência, com bastante tecnologia. Melhoramento não é nada mais do que você escolher os melhores para serem multiplicados mais intensamente. E com certeza a técnica da inseminação artificial, a técnica da fertilização in vitro puderam ser usadas e são usadas vastamente no Brasil. Nenhum outro país tem um número de fertilização in vitro, né, que o Brasil faz, né? São mais de 350 mil por ano. E à medida que esse melhoramento vai atingindo o que a gente chama da base da pirâmide, e aí nós temos diversos programas para tentarmos atingir, né? O impacto é violento, como eu te disse. Um touro melhorado pode, em determinados casos, provocar um ganho de 2, 3 arrobas, né, em um boi abatido. Num tempo relativamente curto, nós nos transformamos no maior produtor, no segundo maior produtor, maior exportador de carne do mundo, né? Então isso é fruto, sem dúvida, de um trabalho enorme, né, de muitos pecuaristas, dos técnicos, né, de um programa integrado, né, que proporciona um resultado como este. Melhoria genética não tem fim, você está sempre evoluindo. No Brasil, né, a gente usa muito o confinamento para fazer o acabamento do boi, né? É a terminação. Então, o nosso confinamento aqui, um boi roda em média aqui 80 dias. Então é o final da vida do animal para dar um acabamento e dar o ganho de peso final. Então o boi brasileiro, ele é basicamente um boi de pasto e a gente termina ele no confinamento. Nós usamos essa tecnologia da maneira que a gente consiga explorar o melhor das pastagens e o melhor do confinamento. Pastagens para produzir com eficiência na recria e terminação para garantir qualidade de carne. Outra característica do confinamento do brasileiro, que permite a gente viabilizar realmente a atividade, é que a gente usa uma série de subprodutos da agroindústria, que seriam realmente problema para as indústrias, né, que são realmente disponíveis para alimentação de bovinos aqui no Brasil, coisa que não é muito comum de acontecer em outros países, né, que acabam usando grandes quantidades de grão que poderia ser usado na alimentação humana. A gente tem resíduos que vão da indústria da soja, a casca de soja, da indústria de citros, que é a polpa cítrica, resíduos da indústria de biodiesel, que é a torta de algodão. Todos são ingredientes muito utilizados aqui no nosso confinamento. A vantagem do confinamento aqui no Brasil, primeiro é que sempre é muito preocupado com a parte ambiental, né? Você tem que ter um licenciamento ambiental, você tem que ter uma preocupação onde está indo o resíduo, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem que lá fora está começando isso agora. Aqui no Brasil já tem uns 10 anos que essa preocupação já é permanente. Então, em termos de qualidade, sabe, a carne hoje, essa carne que é produzida aqui no Brasil por pessoas como nós falamos que é uma das melhores carnes do mundo. Eu falo, bicho, de boca cheia. O sabor da carne do Nelore, do Nelorado, é incomparável.
A agricultura vem pressionando a gente, né? As terras de pasto que são aptas à agricultura, a agricultura vem absorvendo e o que resta para a gente é investir naquilo que a gente tem. O objetivo da pecuária, o objetivo do pecuarista moderno hoje, é ele recomprar a sua fazenda a cada ano. Ou seja, em vez dele comprar uma nova área, ele vai investir em melhoria de pastagens, em adubação de solo, correção de acidez de solo, e ele vai estar comprando uma nova fazenda em cima daquela fazenda que ele já tem. É o meu caso, eu quero dobrar a capacidade que eu trabalhava. Então, em vez de eu comprar uma área nova, eu vou pôr dinheiro aqui e vou fazer que essa área suporte 2 vezes o gado que eu tinha nela. E temos certeza que o Brasil vai mudar a passos largos. Nós não vamos precisar derrubar nenhum hectare de mata mais e nós podemos simplesmente dobrar a produção do Brasil. Já pensou um país com 400 milhões de cabeças? Palmeiras de Goiás é uma cidade centenária. Ela tem 107 anos e exatamente 7 anos a indústria da carne chegou para Palmeiras. E houve uma transformação muito grande na cidade com essa chegada da indústria da carne. Palmeiras anteriormente era um município exportador de mão de obra. As pessoas saíam de Palmeiras e iam para outros municípios, outros estados trabalharem. Hoje não, aconteceu o inverso com a chegada da indústria da carne. Palmeiras passou a ser importadora de mão de obra. O município quase que não exportava nada para outros países. Hoje o município é o 5º do estado de Goiás em exportação. Então essa transformação, que demorou 100 anos para acontecer em Palmeiras de Goiás, aconteceu com a transformação da indústria da carne. The cattle fit in the natural pastures. Then the beef produced in Brazil is the best quality beef, I think, in the world. There is no disease here, and the beef is produced here is very safe, sound, healthy, high quality beef. A empresa hoje se preocupa muito com o bem-estar dos colaboradores e aí por isso teve essa iniciativa, né, de inaugurar esse ano esse centro digital, biblioteca na empresa. Olha, ainda temos muito a fazer. E esse muito a fazer é para que ela domine de fato. As tecnologias estão sendo postas, as técnicas de manejo, melhoramento de pastagem, genética, estão em evolução muito rápida. Nós estamos conseguindo avanços espantosos diante do mundo. E eu tenho certeza que isso vai continuar. E vai continuar à medida que o Brasil cresça no mercado internacional de carne.